Então, nós estamos com esse tema porque esse tema agora convidou todos nós para trabalharmos junto, né? Junto com a sociedade e discutir esse problema imenso desse golpe, né? No Brasil. Esse nosso encontro hoje mudou um pouco a cara dos brasileiros porque a gente tem um tema visível, né? A gente está com um tema aí que a gente pensa até que nós temos um reinado no nosso país, um reinado de conjunto de políticos que estão unidos para jogar as piores leis, né, na sociedade. Nós temos perdas, né, de identidade, muitas coisas estão acontecendo e para isso a nossa amiga Luciana, professora, doutora, né, na área da educação, vai falar para vocês. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui pela primeira vez, participando do Nova Consciência. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à organização e, em nome da pessoa da Luzia, pelo convite que me foi feito. Nós nos conhecemos nas ruas aqui de Campina Grande, durante as mobilizações, as várias mobilizações que nós fizemos no ano passado, contra a PEC do fim do mundo, que nós chamávamos, né? Aquela de cortar, que estabelecia um teto de gastos e, na verdade, iria atingir em grande medida as políticas sociais, a educação e a saúde. A gente já está sentindo isso nos recortes que estão sendo feitos, na privatização dos serviços básicos, do saneamento básico, educação e saúde. A gente já está vendo as consequências disso ocorrendo agora no nosso contexto. Não que isso seja uma novidade, né? Na verdade, é um retorno àquilo que foi a receita neoliberal dos anos 90, que o Brasil adotou desde que se converteu aí a sua política, né, dentro dos moldes daquilo que dizia o Banco Mundial, o FMI, né? Então, novamente, estamos abaixando a nossa cabeça para essa lógica que é global, não é só no Brasil, mas é no mundo inteiro, esse avanço, né, do conservadorismo e junto com o neoliberalismo, né, a gente chama de há uma nova tendência aí, ao neoconservadorismo. Eu vou tentar, durante a exposição, esclarecer um pouco essas questões e, no final, deixar um tempinho para a gente poder debater. Gostaria de convidar quem quiser se aproximar um pouco mais, nós somos poucos, não é? O lugar é muito grande, mas eu gostaria até de, não sei se eu posso ficar em pé, ficar embaixo, para poder debater um pouquinho essa questão. Bom, para começar, eu queria ler esse poema do Bertolt Brecht, que foi um militante, né? Teatrólogo, ele escreveu vários poemas de luta, de resistência. Eu achei esse bastante apropriado para o momento. Ele diz assim: primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. É muito parecido até com aquele que a gente conhece melhor, né, do Caminho com Mayakovsky, né, que ele fala: roubaram, primeiro chegaram, roubaram uma rosa no jardim, nós não falamos nada. Depois chegaram com mais força, levaram, e aí até o final até levarem a própria voz, né, dos sujeitos e não poderem sequer reagir. Ou seja, nessa luta a gente às vezes se isola, né, achando que não é comigo, né, não tá eu não estou me aposentando, eu sou jovem, não estou pensando na aposentadoria, então não me importa a reforma da Previdência, né? É muito grave isso, quando a gente se esquiva ou ignora que tudo isso está ligado à nossa conjuntura e vai afetar, se não afeta a mim diretamente agora, mas afeta o meu irmão ou outra pessoa que, como eu, merece respeito e dignidade, né? Então é um pouco nessa lógica que eu trouxe aí para a gente se sensibilizar com essa causa, né? Da gente
não enxergar que os problemas só nos atingem quando chegam diretamente a nós, mas então, existe toda uma lógica que nos conecta, não é? Eu acho que faz parte um pouco da filosofia que vocês têm trabalhado nos últimos anos aqui dentro do Encontro da Nova Consciência. Então, nessa lógica, a gente vê vários retrocessos. Quando as pessoas se isolam, fica mais difícil a luta, a resistência, né? Mas, no entanto, existem movimentos de resistência e de ataque, né? Na verdade, a resistência ela vem resistindo a um ataque direto e deliberado. Essas fotos elas são relacionadas a fatos recentes, né? Aqui a invasão da Escola Nacional Florestan Fernandes no ano passado pela polícia, né? Sem nenhum motivo, chegaram e atiraram, ou seja, já mostrando aí uma clara uma revidação, uma apatia desse governo, né, do governo atual com os movimentos sociais, seja, tentando intimidá-los, tentando impor o medo, não é? Então isso foi um atentado aí até mesmo a democracia. A Escola Nacional ela tem um papel social extremamente importante. Quem não conhece, convido a conhecer. A Escola Nacional fica em Guararema, São Paulo, exterior de São Paulo. Ela tem um projeto educacional extremamente interessante, né? Uma perspectiva que o próprio MST defende, né? Todos fazem tudo na perspectiva da autogestão, né? As pessoas estão se formando, os grupos que se formam, uma semana estão lá na formação, na outra semana estão trabalhando na cozinha, na outra estão trabalhando na limpeza. Então, assim, toda uma lógica diferente dessa que nós vivemos, né, nos diferentes espaços, que separa o trabalho intelectual do trabalho prático, não é? E que acaba fragmentando, né? E tem toda uma filosofia interessantíssima, ou seja, atacar esse projeto não um ato banal, é atacar toda uma perspectiva de sociedade, né? Que, obviamente, esse governo não está de acordo. Aquela ali é a manifestação que aconteceu há pouco tempo no Rio de Janeiro, contra a privatização da SEDAI, da empresa de água e esgoto, né? Novamente a gente vê aí então, o retorno da cartilha neoliberal, dizendo que privatizar vai ser a solução para todos os males, quando a gente sabe muito bem que a privatização das teles, né? Nós hoje estamos vivendo as consequências da privatização das empresas de telecomunicação, né? Qual é o avanço que isso realmente trouxe em termos reais para a população como um todo, né? Nós temos aí uma série de denúncias inclusive preços exorbitantes para a oferta de internet, né? Nós, quando vamos reclamar, somos sempre questionados, nunca atendidos nas nossas reivindicações, e agora as próprias empresas de telecomunicação vão ganhar um presente do governo, que é o perdão das suas multas. Ou seja, além de ter feito errado, de ter atendido mal os usuários, né? Recebido uma série de reclamações, ainda vão ganhar de presente um perdão de 20 bilhões de reais. É bastante indignante, né, para a população que está convivendo com essa ideia da crise, né, de que está faltando recurso. Como é que você perdoa então as dívidas quando está faltando recurso em caixa? Não tem sentido, né? E além disso vai doar o patrimônio que se estima em um valor de 80 bilhões. É muito dinheiro e é muita conivência com os interesses dessas empresas, né? Ali embaixo são cenas do mesmo protesto que ocorreu no dia 29 de novembro do ano passado contra a PEC do fim do mundo, nós dizíamos, né? A PEC da morte, que é essa PEC que estabeleceu um teto de gastos e já foi aprovada. Então, ali no dia 29 de novembro, estávamos ali em Brasília, ocupando Brasília contra a PEC, e fomos recebidos com bala de borracha, gás lacrimejante, enquanto lá dentro do Congresso eles faziam um belíssimo coquetel, né, celebrando aí o avanço então do ajuste fiscal, dos recortes nas áreas sociais. Então, para vocês entenderem como tem interesses aí divergentes, né, e lá dentro aquilo que se defende não está sendo condizente com aquilo que o povo, ou uma boa parte, a maioria da população, deseja para o país. Bom, e aí, apesar desse discurso, né, qual é a realidade que nós temos? Né?
realidade brasileira é uma realidade de abundância. Não existe, a crise, né, a ideia da crise, na verdade, ela quer mascarar uma realidade que é óbvia, só que tentar pagar as riquezas e aquilo que o nosso país tem de mais importante, né? Então, nós temos abundância em recursos naturais, em território extensamente, né, de agriculturável, riquezas naturais, a biodiversidade. Nós temos a maior reserva de nióbio do planeta, né? Nióbio é um mineral, é um minério muito importante, muito utilizado na fabricação dessas novas tecnologias, celular, computador. E o Brasil é a maior reserva. O Canadá tem 2% e o Brasil tem 98% das reservas. E esse nióbio está sendo vendido em Minas Gerais a um preço extremamente baixo. Está sendo quase entregue de graça para as multinacionais e é uma riqueza aí que está sendo desperdiçada. Nós somos a terceira maior reserva de petróleo do mundo. O petróleo, tudo que nós estamos vendo aqui é feito de petróleo. O pessoal tem colocado muito aquele discurso, não, mas nós agora vamos começar com as energias renováveis, o petróleo, a era do petróleo já acabou. Está longe de acabar a era do petróleo, tanto que as guerras se proliferam por quê no Oriente Médio? Alguém duvida? Alguém tem alguma dúvida que existe um interesse imediato, assim, claro, em torno da questão do petróleo? Porque regimes totalitários tem em vários países do mundo, não tem só lá. A África está cheia de exemplos, dentro do continente africano. Então, por que só lá? Porque lá é o foco das ações de intervenção militar das grandes potências. E agora o Brasil também, só que no Brasil ninguém não precisa de guerra, né? Não precisa de arma. A gente só precisa da mídia, né? Do controle ideológico, via educação, via a desinformação que é produzida, né? Nós também temos a maior reserva de água potável no mundo, né? Depois da descoberta do aquífero Guarani, várias empresas começaram a comprar terrenos naquela região, né? Entre o Brasil, Argentina, Paraguai, e já estão entregando aquele patrimônio para a Nestlé, para a Coca-Cola, para as grandes empresas, as grandes corporações que precisam dessa água, né? Fora o agronegócio que também precisa de muita água, né? E também exporta muita água, né? Em forma de produtos de origem agrícola. Bom, nós temos também maior reserva internacional de dólares, potencial energético, industrial e comercial, um clima extremamente favorável, não temos grandes problemas climáticos e uma riqueza humana e cultural inigualável, né? A diversidade cultural, religiosa, de etnias, né? Tudo isso é uma riqueza no nosso país. Essa é a realidade. Mas qual é o cenário? Em lugar de a gente olhar para a realidade, eles apontam para um cenário. O cenário é isso aqui, né? A gente monta um cenário de acordo com aquilo que a gente quer mostrar, né? Então, o que eles nos mostram em contraposição a essa realidade? Que há uma crise econômica, né? Que há uma queda na indústria, no comércio, desemprego, perdas salariais, precarização do trabalho, as privatizações, PIB em descenso, né? Mostra para nós que nosso produto interno bruto está caindo, eu preciso fazer algo, né? Como se a ideia do PIB ou de um produto interno bruto alto e crescimento fosse um crescimento para todos, né? Até não se discute a questão do desenvolvimento. Se um país desenvolvido, né, basta ter um PIB alto para ser país desenvolvido? Não. Será que é só isso que determina, né, o desenvolvimento do país? Também fala-se em crise política, como se fosse novidade a corrupção. E nós temos aí um sistema, né, representativo bastante abalado, né? A crise social, a violência que se prolifera, a desigualdade, o empobrecimento acelerado e a crise ambiental. Ali embaixo está a cena ali de Mariana, coberta de lama, né? Esse crime, né? Não foi nenhum acidente, a gente sabe que foi um crime ambiental que até hoje está impune, né? Então, só para citar também um outro exemplo de como as privatizações estão dando certo, né? Privatizaram a Vale na perspectiva de que ia melhorar a gestão da empresa, né? Privatizaram ela inclusive por um preço bem inferior ao que ela valia, né? E logo após
esse valor, poucos meses depois, a empresa já havia recuperado o valor que havia sido pago. Na verdade, nem foi pago completamente, foi pago com o dinheiro do banco do BNDES, ou seja, nós pagamos para entregar o nosso patrimônio. Esse eu acho que é o único país do mundo em que isso acontece, né? E ainda tentam jogar isso como que existe uma crise ambiental. Quer dizer, nos nossos cenários extremamente negativo, quando a gente sabe que a realidade é outra. Mas é o que justifica todas essas medidas, esses retrocessos que estão acontecendo atualmente. Bom, a gente sabe também que não é a tal da crise, né? Ela não afeta todo mundo da mesma maneira. Então, aí algumas notícias do ano passado, do ano retrasado, dizendo, né, que mesmo diante da crise, o lucro dos bancos não para de crescer. E acho que mais uma. Renda dos mais ricos continua a avançar, apesar de recessão. São notícias recentes, né, que mostram que nem todo mundo está sofrendo, nem todo mundo está achando ruim essa crise, né? Por que a crise não atinge o setor financeiro? E aí eu queria trazer esse debate da dívida pública. Por quê? Porque ela é o ser, talvez a origem de todos os problemas que nós temos nas diferentes áreas sociais, né? E também está sendo usada como desculpa para a implementação dessas reformas ou essas contra-reformas, né, que também contra os direitos dos trabalhadores, né, das pessoas, do povo brasileiro em geral. Então aqui esse gráfico é só para mostrar que dentro do orçamento, tudo aquilo que é arrecadado, de tudo aquilo que é arrecadado pela União, 42,5%, quase, né, 42,5%, quase metade do orçamento é gasto com os juros e amortizações da dívida pública, certo? O segundo maior gasto é a Previdência Social. Não é à toa que a Previdência agora é o alvo das reformas, né, da reforma, porque depois desses gastos com juros e amortizações, 22%, quase 23%, é gasto com o pagamento de benefícios, né, da Previdência, que nada mais é do que o salário indireto dos trabalhadores, né? Aquilo que é arrecadado e que é pago em forma de impostos e contribuições pelos trabalhadores. Depois ali, as rubricas menores, não dá nem para ver, mas vocês vão ver, educação quase não chega a 4%, isso em 2015. Não se gastou, o governo não gastou nem 4% do orçamento com educação. E com saúde um pouco mais de 4,14%. Trabalho 2%, quer dizer, e aí todos os menores, quer dizer, qual é a prioridade, então, da nossa política? Isso aqui é só para exemplificar qual é a prioridade do nosso Estado. O Estado brasileiro, ele serve aos interesses do setor financeiro, resumidamente, né? Pode passar. E aí, o que é a dívida pública? A dívida pública é a soma de todos os empréstimos feitos pelo Tesouro Nacional, certo? Quando a gente tem uma dívida, aí o pessoal costuma colocar, né, como se fosse como a dívida de uma pessoa física, não é bem a mesma coisa. Mas é interessante porque, inclusive, quando você paga a sua dívida, você vai pagando, você vai eliminando, certo? Você vai pagando, você vai abatendo. Olha o que acontece com a dívida brasileira, a dívida pública. Em janeiro de 2015, nós devíamos 13,2 trilhões de reais. Em dezembro do mesmo ano, nós estamos devendo 13,9, quer dizer, 732 milhões a mais. Como é que você paga a dívida e ela só? Como é que você está pagando? Metade do seu orçamento é para pagar e os juros, quer dizer, ela só sobe, né? Então, a gente percebe que há uma lógica perversa aí, né? Existe toda uma campanha, principalmente tem uma organização social chamada Auditoria Cidadã da Dívida, em Brasília, ela tem sede em Brasília, e ela tem trabalhado no sentido de convencer as pessoas da importância de uma auditoria, da importância de fazer o controle, saber exatamente o que nós devemos. Não é deixar de pagar a dívida, ninguém está dizendo, né? Bom, já houve momentos em que se questionou, lá nos anos 2000 a gente fez um plebiscito, né, para se queríamos ou não pagar a dívida. Ninguém levou isso a sério, né? E aí a gente vê que essa bola, né, é como uma bola de neve mesmo, ela está crescendo e vem nos escravizando. Quer dizer, se todo esse orçamento que gasta com dívida, né, fosse revisto, será que esses juros
estão corretos? Será que a taxa Selic não está colocada de uma maneira equivocada? Será que ela não está só beneficiando? Por que os juros do Brasil são os mais altos do mundo? Né? Os títulos do Tesouro lá nos Estados Unidos não rendem 1% ao ano, rendem 0,1% talvez. E no Brasil, 6% de juros. Quer dizer, isso é a base, né, da taxa que o governo coloca. Né? É uma das dívidas que mais cresce por isso, porque o próprio governo ele coloca regras que o prejudicam. Na verdade, ele não se prejudica, porque quem está lá no governo está também ganhando com essa dívida. Né? Infelizmente, a gente tem essa relação muito parasitária entre interesses públicos e privados. Né? Quase tudo no Brasil é para benefício privado. Só para dar um último exemplo do país que auditou a sua dívida, o Equador. O Equador fez um processo de auditoria cidadã de sua dívida e conseguiu abater, provar que 70% da dívida era ilegal. 70% da dívida que o Equador estava pagando era ilegal, porque eles fizeram todo o processo de controle de auditoria. E com esse dinheiro que eles conseguiram recuperar, o país cresceu enormemente. Claro que no Brasil não chega a isso, porque infelizmente nós estamos muito isolados dos nossos vizinhos latino-americanos, né? Viramos mais para a Europa, para os Estados Unidos, né? Olhamos mais para o outro lado. Mas o Equador conseguiu investir muito em educação nos últimos anos, muita gente tem ido para lá. Eu que vivi alguns anos na Europa, via vários europeus, professores indo trabalhar lá, chamando professores para trabalhar nas universidades, porque eles precisavam formar quadros, formar pessoas, eles não tinham número de doutores suficiente, eles começaram a investir fortemente em educação e saúde nos últimos anos, graças a esse processo de auditoria. Então, é um exemplo prático, real, né, de que a auditoria funciona. E se não é auditado, acontece como na Grécia, né, o país quebra. Então, também temos aí que a lógica da dívida, ela está permeando aí vários, todos os países aí envolvidos nessa luta. Bom, e o que a gente acaba concluindo? Que a desinformação é a arma, né, para esse crescimento do conservadorismo, desse pensamento que quer ou que acaba abaixando a cabeça para os interesses de um grupo, né, no caso a elite brasileira. Né? No Brasil, como eu falei, golpe sem armas, né? Não precisamos de armas, basta ter aí uma mídia privatizada, uma mídia altamente monopolizada, né? Esse é o grande, talvez, problema central do nosso país, né? E uma educação também, se não nas mãos de grupos privados, né? Ou uma educação pública precarizada, que também não dá condições das pessoas pensarem por si próprias, né? Então tem esses dois ataques aí, via educação e via meio de comunicação. Só volta. E aí eu coloquei essa charge para evitar que o problema não é quando uma pessoa, né, alguém da elite quer conservar o seu poder. Não, é normal, né? Quase natural que a pessoa queira conservar aquilo que ela tem. O problema é quando quem não tem se conforma, né? E aí gera uma grande polêmica, né? E aí lá na charge, não sei se vocês conseguem ler, mas os escravos, né? Dizendo para o outro, foi merecido, o capitão do mato só estava fazendo o trabalho dele. Zé não tinha nada que tentar tirar o chicote da sua mão, né? Então, o colega sendo chicoteado e os outros legitimando, né, essa violência. E embaixo, também, eu diria, um caso bastante paradoxal, né? Um vereador que defende negro, né? Que defende o fim das cotas, e até a revogação do Dia da Consciência Negra. Quer dizer, uma pessoa que é negra, mas que desconhece as lutas históricas do movimento negro, né? Quer dizer, também não basta a cor de pele, tem que ter uma consciência, né? Tem que ter uma nova consciência acerca do seu lugar na sociedade, né? E na política atual está cheio de exemplos, né? Bom, fora a famosa bancada 4B, ou BBBB, né? Além do boi, né, a famosa bancada ruralista, a bancada da bala, que é aquela que defende o armamento das pessoas, a diminuição da idade penal, né, da maioridade penal, a da Bíblia, né, que defende aí, que é contra o casamento homossexual, que é contra o aborto, que é a favor da lei da mordaça, e a bancada da bola, né, a FIFA, não só a FIFA, mas a CBF, o pessoal do futebol, também tem uma grande influência lá dele. Bom, e aí a gente tem que questionar
né? O que acontece com esses grupos é que a própria lógica da política, né, não houve uma reforma política e o financiamento privado de campanha, ele acaba também sendo bastante problemático no sentido de que esses grupos vão se fortalecendo porque eles são financiados pelos grupos, né? Eles não estão lá representando necessariamente as pessoas que votaram neles, mas interesses de grupos que pagaram para financiar a campanha, né? E aí aquela polêmica, doação ou propina, né? Porque isso está legitimado, o financiamento privado. Só que para alguns, né? A gente está vendo atualmente esse debate, né? Para alguns políticos, esse é propina, para outros é doação, né? E aí, um debate bastante controverso, mas que está legitimado. O nosso sistema político permite essas aberrações. E essa questão dos ricos representando pobres, né? Será que é democracia? Será que é democracia real mesmo? Eu não acredito que haja possibilidade de democracia, não há. Assim, só se for a democracia nos moldes burgueses, que não é uma democracia de todos, né? Nunca foi, desde a Grécia Antiga, né? Então a democracia ela só pode ser fictícia no contexto da sociedade capitalista. Aí algumas imagens só para... Então, e desde a nossa origem, né, enquanto Brasil, a gente percebe o quanto a desigualdade, né, ela impede que essa participação e essa extensão, né, da população enquanto dona, né, enquanto detentora do poder, né, porque a nossa democracia está calcada em valores burgueses, ou seja, é um grupo, né, são grupos políticos, né, das elites dominantes que acabam decidindo em nome do tal povo, né? Porque povo também é uma palavra bastante complexa, né? O povo ele é muito variado, muito diverso. Dizer que todos somos povo, né? A gente fala assim, usa-se muito na política, mas a gente sabe que dentro dessa palavra existem várias, né? Dentro dessa concepção do povo há muita diversidade aí, muita desigualdade também. Pode passar. As particularidades do capitalismo brasileiro, ou a brasileira, né? A gente tem, então, introduzidas, assim, como quase aspectos genéticos do nosso DNA, não quero dizer que não estou querendo naturalizar, mas questões que estão desde o início, né, da nossa história muito fortes, que é o patrimonialismo. O que é o patrimonialismo? Quando algo que é público é usado em benefício privado, certo? Utiliza-se o patrimônio público para fins privados. O clientelismo, que é o favorecimento, a tal da política de favores, que ela vai contra a lógica do direito, ou seja, quando eu faço um favor, eu quero algo em troca, né? E aí, quase sempre essa troca ela é desigual, né? A outra pessoa fica me devendo naquela lógica da dependência, ela vai ser sempre dependente, né? É a mesma ideia também da ideia da caridade, né? Um pouco nesse sentido. Eu gosto mais da ideia de solidariedade, porque a tal da caridade, ela vê o outro de cima para baixo, né? Não vê as pessoas como um todo. E aí só para terminar aqui, questionar essa ideia, liberdade, livre mercado, no Brasil, né? O próprio capitalismo no Brasil nunca funcionou como tese, né? Como deveria, lá nas teses dos grandes liberais. A ideia do livre mercado aqui é muito pouco difundida, né? A gente vê o quê? Um monopólio de tudo quase, né? Desde a empresa de ônibus que vai daqui de Campinas para João Pessoa, só tem um, né? Até o monopólio da mídia, né? Ou seja, das empresas de comunicação, ou seja, cadê o livre mercado? Né? Nem o capitalismo ele se consolida da maneira que, em tese, os liberais, os neoliberais tentam defender. Não existe, né? E há uma ódio muito grande ao conservadorismo, né? O racismo, o machismo, a misoginia, a laicidade, que a gente pode ver muito claramente na figura do Bolsonaro. Né? Eu coloquei ali a figura, inclusive, quando ele está discutindo ali com a deputada, com a Marina Rosário, e xingando ela, né? Acho que a história não se apaga, né? Você vê, tem que reconhecer, né? Ele dizendo que não estuprava porque ela não merecia, né? Num debate sobre questões de gênero. Então, assim, extremamente, acho que é um símbolo moro do conservadorismo, do neoconservadorismo agora, do Brasil, né? E aí é interessante porque ele não é uma novidade, né? O conservadorismo está quase impregnado na nossa cultura.
né? A história, ela denuncia. Pode passar. Desde o nosso tal descobrimento, né? Bem entre aspas, porque não foi descobrimento, foi invasão, genocídio, né? Resultou na escravização, né? E uma lógica de educação para a submissão. Ou seja, desde lá atrás, no início, a gente já tem demonstrações de como o Brasil